Alô, alô! Então, hoje é mais um dia de estudo do Livro dos Espíritos. Muito bem, abençoado seja o nosso dia. Vou chamar aqui, então, meu colega Bonerges Tavares, minha amiga Alexandra Gonzaga e o super Boa noite. convidado maringaense Jaime Braz. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olá, Jaime. Olá, Alexandra. Olá, pessoal. Carol. A telinha está dividida Olá, boa hoje. noite a Dois todos. Piracicabana. Aproveitar a presença, né, do último programa do Jaime. Muitíssimo obrigado, Jaime, por compartilhar toda essa experiência, essa expertise. Né? O Jaime foi nos emprestado aí, ele frequenta o Amém aqui em Maringá. E agradeço demais a sua participação, viu? Eu que agradeço. O benefício foi todo meu, eu sei disso. Muito obrigado. Estou à disposição quando vocês precisarem, é só. Então aproveita e já começa a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado. Senhor, te agradecemos com o coração cheio de contentamento pela oportunidade da vida, dessa encarnação, à luz dos consoladores que nos esclarecem, nos fazem ver que os enganos, as verdades que os enganos representam em nossa vida, através da doutrina santa, da pluralidade das vidas e da existência nos mundos, tudo se ajustando em conformidade com a justiça divina. Muito obrigado, Senhor, por nos considerar para pequenas tarefas tão importantes para nós, quando, seja numa reunião, em qualquer tarefa, possamos auxiliar aqueles que mais necessitam que nós. Obrigado, Senhor, por essa terapia de iguais, onde só a sua caridade nos considera assim, pois, Senhor, nos apresentamos como crianças, confiantes em Ti. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. Assim seja. Que assim Muito seja. obrigada. Ô, Bonerges, eu não estava semana passada. Conta para mim como é que foi, o que foi falado? Não é? Eu pensei que você tivesse assistido. Ah, mas é só para fazer um remember para todo mundo que está assistindo, né? Era uma entradinha nova que eu fiz. Semana passada a gente começamos o nosso estudo com a prova da riqueza, né? A gente avaliou as dificuldades que representa para o espírito quando vem com essa prova, quando ele no mundo espiritual escolhe essa prova, e aí no mundo material ele enfrenta uma série de desafios que a riqueza proporciona, uma série de vícios, estimulante do orgulho, do egoísmo, todas essas situações que o excesso de dinheiro possibilita a pessoa realizar no mundo material. E, diante disso, muitas vezes os espíritos não conseguem resistir a essa ação, a esse impacto, e terminam por falhar. Da mesma forma como aquele que vem na miséria, não na pobreza, mas na miséria, que não tem nada, mal consegue o próprio sustento, também para ele é uma prova muito difícil, porque há uma tendência muito grande de maldizer a vida, de se rebelar contra Deus, né? Então, a gente aprendeu que essas provas escolhidas pelo Espírito, e precisa passar por ela para poder superar essas imensas dificuldades que essas duas situações se apresentam para cada um de nós, né? Então, os espíritos, Kardec também pergunta para os espíritos, qual das duas é mais difícil, né? Então, acontece todas essas situações em que se apresenta para o rico. Se o rico souber usar os recursos que ele recebe na prática da caridade, da abnegação, afastando-se
de todos os vícios que se apresentam no planeta, ele terá saído vitorioso dessa experiência muito difícil para ele, tá certo? Então, nós também começamos a estudar na semana passada no que diz respeito à igualdade de direito entre homens e mulheres, né? E a gente tratou da questão 200, 201, 212, que a gente já mencionou algumas vezes aqui, falando que somos espíritos, e por sermos espíritos, ora nascemos como homem, ora nascemos como mulher, precisamos viver essas experiências, e que por isso mesmo não justifica se considerar a mulher numa situação de inferioridade, o homem com menos direito do que o homem, por ela ter uma situação de fragilidade física. Apenas a fragilidade física é que existe. No restante, somos espíritos encarnados. Temos os mesmos direitos e as mesmas necessidades, e por isso a gente precisa saber enfrentar esse desafio na relação humana, né, onde precisamos aprender a lidar com essas diferenças que o corpo físico do homem apresenta em relação da mulher e vice-versa, né? Cada um com as suas características, cada um vivendo a sua experiência necessária ao espírito, né? Foi aí, resumidamente, foi isso que nós vimos no nosso último. Entendi tudo. Muito obrigada. E aconselho quem não assistiu que vai lá no YouTube e possa assistir também para começar, para pegar toda a linha de raciocínio, né, Bonerges? Será muito bom. Então vamos começar a fazer a leitura, Alexandra? Alexandra, vamos começar? Olá, a minha internet deu uma oscilada aqui, desculpa, viu? Capaz. Nós vamos começar a leitura, né? Semana passada eu pedi desculpa a todos porque eu consegui colocar a tela de apresentação. Vou colocar agora, conforme a orientação da Carol. Então, a gente vai ler hoje a questão 819, né? Isso, as questões coloquei na tela, 819 a 824. Tá certo. Com que fim, mais fraca fisicamente do que o homem, para lhe determinar funções especiais, ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves, a ambos, o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Na semana passada, a gente já tratou um pouco desse assunto na questão 817, né? E a gente verificou que essa fraqueza da mulher no que diz respeito ao homem, ela é exclusivamente no que diz respeito ao físico. E mais nada. Moralmente, não há essa fraqueza na mulher em relação ao homem. A mulher tem todos os recursos, moralmente, como o homem também possui esses recursos, né? Essa questão da mulher ter mais frágil, na lei divina, está contido uma informação de que é de responsabilidade do mais forte cuidar do que é mais fraco, proteger o que é mais fraco, especificamente no que se diz respeito ao sentido da força, e somente aí, e não ultrapassar deste ponto, porque assim estaria vendo, né? Por exemplo, de trabalho, de vivência, de realizações muito mais rude que as das mulheres, mas só fisicamente, né? A mulher,
ela apresenta uma característica diferenciada e, por isso, sua fragilidade, que tem tudo a ver com o desenvolvimento nela da sensibilidade e da delicadeza para que ela possa, assim, realizar uma das suas principais funções. Uma das principais funções da mulher é a maternidade. Ela tendo, assim, desenvolvido essa sensibilidade, essa delicadeza, ela pode mais facilmente lidar com o ser frágil que vem ao mundo nos primeiros instantes do espírito, quando reencarnante, quando sai do útero, o ser humano sai do útero da mulher, é extremamente frágil, extremamente dependente. E a mulher tem essa facilidade devido a esse desenvolvimento, dessa delicadeza, dessa sensibilidade de cuidar deste ser, de tratá-lo já desde esse primeiro instante com essas características que possui. A gente pode ver a diferença no trato desse ser no momento do nascimento entre a mulher e o homem. O homem tem dificuldade de pegar o recém-nascido. Ele precisa pensar como é que ele vai fazer aquilo. A mulher pega com naturalidade, porque essa sensibilidade faz com que ela desenvolva essa delicadeza para poder pegar esse ser delicado. Então, essa característica física, dessa diferença entre o homem e a mulher fica assim muito patente, muito bem definido as funções individuais para cada um de nós. Funções que se completam. A forma com que o homem foi e é, da forma como a mulher é. Então, essa diferença entre os dois faz com que na convivência consigam se completar, porque nós ainda não desenvolvemos em nós as qualidades suficientes para que a gente tenha a plenitude em cada um de nós. Nós ainda não possuímos essa plenitude. É necessário que a gente aprenda a despertar em nós as qualidades do espírito. E para a gente conseguir despertar essa qualidade do espírito, é uma necessidade preponderante, fundamental, na relação que a gente juntos consegue construir. Para que a gente possa, nessa construção, um dia, aprender a sentir e praticar o verdadeiro amor. Não será no estágio que nós estamos agora, evolutivo, agindo de forma individual, que nós vamos conseguir executar em nós esse desenvolvimento importantíssimo para o espírito. Não olhando como somos homem ou como somos mulheres, mas como espíritos vivendo experiências distintas, ora como homem, ora como mulher, para adquirir esses recursos que é possível construir nessa situação evolutiva que o planeta se encontra. A gente pode perceber ainda mais na mulher, quando a mulher começa a sentir que vai engravidar. Existe um fenômeno que o Espiritismo nos apresenta, em que a mulher, quando ela vai engravidar, ela já percebe a presença do espírito pelas energias magnéticas que se entrelaçam entre o homem e a mulher, entre o espírito reencarnante e o espírito da mulher, para que assim consiga esse entrelaçamento magnético fazer com que a mulher o aceite, o comece já a trabalhar nesse magnetismo entre essas duas almas, para que o fenômeno da gestação aconteça com naturalidade e a mulher aceite essa gestação com carinho, com amor, para que o espírito reencarnante ele se sinta acolhido, se sinta afagado.
essa sensibilidade da mulher também ela vai muito mais além. Ela é capaz de realizar sacrifícios em favor do filho. Imaginemos como a mulher se comporta quando um filho é necessitado de vários recursos na vida, quando ele ainda é criança, o comportamento da mulher em relação a esse filho. Ela faz de tudo por ele, ela se dedica ao máximo para que ele possa ter o melhor para si mesmo. Então, isso é possível exatamente por essa característica feminina. Se fosse o homem nessa condição, ele até o faria, mas não com a qualidade e a sensibilidade com que a mulher é capaz de perceber e realizar essa tarefa junto a esse ser reencarnante. E assim é que, com essas características, a criança começa a ser educada, já nos seus primeiros instantes, recebendo a educação através da mulher. Nossa, esse foi um apanhado tão grandioso, né? Resta pouco a se comentar, mas, curiosamente, eu sempre me lembro como Deus é tão grandioso na formatação da natureza, né? A natureza humana, pois na agregação de valores que o espírito deve ter nas suas encarnações, ele é beneficiado às vezes pela questão biológica. A mulher, para o espírito que reencarna, ele biologicamente proporciona um abrandamento digamos, nas reações, né? Porque a própria biologia da mulher é mais delicada mesmo, apropriada para a maternidade. E a maternidade, né, como o Manério foi tão completo, a maternidade, ela é muito mais que isso, ela é matriz, né? Matriz para a vida nossa, do espírito. Então, os espíritos passando pelas experiências grandiosas da alternância do sexo, necessária para a plenitude, que o Boanerges falou, a agregação de características que levam o espírito à plenitude, é beneficiado, eu gosto de lembrar sempre isso, da própria biologia. E o amor que a mulher sente pelo filho, que é um amor, nós sabemos hoje até, facilitado pela biologia mesmo, né? Porque ninguém tem uma ligação, é uma ligação mais que visceral, né? É biológica com o filho. Olha como tudo tão perfeito na criação e importante para o espírito a encarnação como mulher. E hoje, nos dias de hoje, podemos, a palavra, o Boanerges falou as palavras corretas, né? Delicadeza, porque se é forte ou fraco, sabemos hoje que até para funções, né, de forma geral sim, mas até para determinadas funções masculinas, hoje a mulher faz com tranquilidade e força e física, a mulher hoje a gente sabe que é igual, né? Apenas a palavra usada pelo Boanerges foi muito, sabe, foi direto ao ponto, delicadeza, né? Biológica até, que a mulher detém e o espírito adquire isso nessa encarnação para poder ser matriz da vida e proporcionar a outros espíritos um começo, um início, né, de uma existência agregando valores também. E sobre a égide eu sei que às vezes parece injusto falar assim, a égide do amor do fato da criança ser fruto daquele corpo mesmo, como quanto sabemos da complexidade, mas amor biológico mesmo, né? Olha como Deus é bom, né? Proporciona a experiência mais importante para nós, a maternidade, né? Sermos acolhidos com delicadeza e amor, né? Facilitado pela natureza, sim, né? Que é a natureza biológica mesmo.
É grandioso o raciocínio. Beleza, eu vou falar só na próxima questão que eu achei que tem mais coisa para contribuir. Alexandre. Então vamos lá. Agora a gente vai para 820, né? A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Ah, Bonerges, fala sério. Isso é lindo Exatamente, demais, né? exatamente, né? Mas a gente pode se analisar um pouquinho essa questão do homem mais forte. A força do homem, ela é aquela explosiva, ela é momentânea, é naquele instante que se precisa realmente de uma força para realizar alguma tarefa em que essa força física precisa ser presente. Hoje, a mulher conseguiu desenvolver essa força também com a ajuda da tecnologia que os homens desenvolveram no que diz respeito a esses exercícios nas academias que permite que a mulher desenvolva esses recursos. Mas, quando os dois fazem o mesmo exercício, termina o homem desenvolvendo ainda mais músculo que a mulher, pela própria característica biológica. Isso não faz mais nem menor que ela, pois vivemos experiências conforme as nossas necessidades. Já a mulher tem uma característica excelente, uma característica de excelência no que diz respeito a isso, que é a resistência. Como resistência? Sim, a resistência. Imagina só, um casal onde há um filho, e por uma circunstância qualquer, esse filho tem uma febre durante a noite e precisa de cuidado. Os dois trabalham, os dois têm trabalho profissional. Quem fica acordado? A mulher. E o homem vai dormir. Por quê? Porque se ele não dormir, ele não trabalha no outro dia. Mas a mulher fica acordada, cuida do filho. No dia seguinte vai trabalhar, leva o filho para a mãe, para a avó, para alguém, parente, e vai trabalhar. E se o homem ficar acordado a noite inteira, ele não consegue. Olha Alexandre dando risada ali, ó, né? É vero. Na realidade, porque é uma questão biológica, porque nós temos características diferentes. É preciso entender isso, porque faz parte do nosso aprendizado. E a gente tem que assumir essas questões com naturalidade. Hoje somos homens, amanhã seremos mulheres. As mulheres hoje, amanhã serão homens, passarão pelas dificuldades que o homem tem. E o homem, aquele que é homem hoje, que nunca viveu como mulher, passará pelas experiências de ser mulher. Naturalmente, porque o espírito precisa desenvolver-se em todas as situações que esses dois corpos que Deus criou para que nós nos encarnássemos e aprender em função daquilo que cada corpo desse oferece, o psiquismo que se desenvolve em cada corpo desse, nós aprendemos com isso, né? Essa ação do homem forte é para defender a mulher nos momentos que essa ação física forte se apresenta, ou para desbravar a natureza, na realização dos trabalhos externos, né? Não é exatamente para explorar a mulher, como até hoje acontece em algumas situações do nosso planeta. Em nosso país ainda tem essas situações, a gente de vez em quando vê notícias dessas coisas acontecerem, né? E, naturalmente, sofrerão as consequências disso, porque é contra a lei divina. Agir nessa situação com a mulher é contra a lei divina. E quando você se afasta da lei divina, você tem que agir para se retornar à lei. E para retornar ao alinhamento com a lei, dói, né? Então, a gente tem que passar por certas dificuldades para que esse tipo de coisa a gente evite. Na nossa relação, homem e mulher,
É preciso que a gente desenvolva essa capacidade de perceber essa realidade diante da vida, né? E agir com a mulher com mais sabedoria, com mais razão, sabendo, nessa relação do forte com o fraco, controlar-se, para aprender um pouco da delicadeza que a mulher possui. Ao mesmo tempo, a mulher, na relação com o homem, nessa explosão física que o homem tem, ela aprender também a conviver com essas situações. O homem, para aplicar essa energia que ele possui, ele usa alguns recursos deles, como na sua inteligência, desenvolvendo a lógica e a razão, para que ele saiba como se comportar em sociedade diante desses recursos físicos. Já a mulher age de forma diferente. Ela, usando a intuição dela, ela desenvolve algumas capacidades interessantes que a gente falou agora no caso da criança doente, né? De ter uma renúncia em favor dos filhos. Quando ela compreende essa relação familiar também, para que manter a paz na família, sabendo fazer o trabalho de contenção das ações para que a família se mantenha em paz, né? Tá certo? Para que se possa perceber isso. A mulher que consegue fazer isso, que consegue desenvolver essa grandiosidade de ação, ela evolui espiritualmente muito, às vezes assim mesmo, sem perceber. Lógico que é um desafio para todos nós. Falando dessa forma, no que diz respeito ao lar, algumas pessoas podem dizer, isso é machista, mas porque é uma visão exclusivamente materialista. A visão que nós estamos colocando aqui não é materialista, é visão espiritual. O homem, a mulher, tornam-se secundários nessa situação, passam a ser ferramentas do espírito, e não a razão final. O homem e a mulher são ferramentas que o espírito utiliza para a sua evolução no planeta Terra. Bem, não podemos deixar de analisar o momento, né, que é um momento em que se divulga brutalidades, claro, de mesmo sexo para mesmo sexo, né, mas do homem para com a mulher, que é a questão que a força, essa força de explosão do homem, né, deve ser para proteger e não brutalizar. Mas um pensamento muito particular, acredito que esse momento, às vezes, que se percebe tão angustioso e, assim, significativo desses atos, né, de violência, com quanto seja também de homem para homem, de mulher para mulher, seja um momento, quando se percebe muito assim, na meu ver, assim, é o grito final para um momento seguinte de harmonia entre esse que dizemos mais fraco e sabemos que não é, que é a mulher, né, e o homem, né? Enquanto são espíritos que temos essa caminhada, em verdade, muito importante no aspecto moral e espiritual, né? Para isso nós estamos aqui. Mas, socialmente falando, acredito que é um momento final, uma fase final que passamos para uma harmonia certamente esperada, de acordo com o que se espera nesse ponto de vista espírita, né, de que o espírito não tem expressão sexual. É necessário transitar por ambos os sexos para formar a palavra, chegar à sua plenitude, né? Então, só uma questão muito particular, porque se vê muita notícia de brutalidade e violência, mas eu acho que quando isso acontece, quando essa eclosão, porque se mostra muito isso hoje, é o momento final, né? Não acredito que no momento seguinte seja um momento de maior paz, de maior harmonia entre os sexos. Sim. E essas características que a gente colocou, né, fazendo essa divisão entre homem e mulher, eu penso que a gente
nessa conversa, nesse diálogo, a gente está falando de características gerais, né? Para que as pessoas que não possuem essas características, né? Porque a gente sabe que tem homem que é muito mais maternal, homens que cuidam dos seus filhos sozinhos, né? Mulheres que são muito mais fortes fisicamente do que outros homens. A gente sabe que existem, né, N situações, N características, mas a gente está lidando aqui com o estudo do Livro dos Espíritos, buscando uma característica geral, certo? Isso, Bonerges. Mas a gente precisa considerar, naquilo que você falou, Carol, que é assim, quando a mulher apresenta características masculinas, veja, e o homem apresenta características femininas, significa isso não veio do nada. Não, Né? a questão aqui, eu não estou falando que as características é de um com o outro, que se misturam. Não. Eu estou só colocando que, às vezes, tem mulheres que fisicamente acabam sendo mais fortes, não que elas sejam masculinas, mas que elas têm mais força física do que alguns homens. E são fatos, às vezes são características físicas que nascem assim, né? Então, eu só estou querendo colocar para a gente, nesse debate aqui, informar que nós não estamos esquecendo ou excluindo pessoas que não têm essas características padrões que a gente está colocando aqui. Né? Certo, só isso. Exatamente. Mas, complementando o raciocínio que eu estava colocando, Carol, é que, como a gente está dizendo, né, essas mulheres que são muito fortes, não vem do nada essa questão delas serem muito fortes. Elas possivelmente já viveram como homens, e por ter essa característica masculina já desenvolvida em seus espíritos, seus espíritos já têm desenvolvido essa característica, ele se apresenta numa reencarnação seguinte, demonstrando essas características que desenvolveu no passado. Da mesma forma, o homem que apresenta uma sutileza, uma delicadeza, um trato mais suave, são exatamente homens, espíritos que em encarnação anteriores viveram como mulheres e desenvolveram esse recurso. Esses recursos foram adquiridos e agora, nascendo como homem, esses recursos se apresentam e eles se movimentam na vida sendo homem, mas também apresentando as características que se desenvolveu como mulher, sabendo aproveitar os dois, a vida fica muito mais completa para ele. Assim como a mulher que tem essas características, também a vida fica mais completa, porque ela já possui as características dos dois. Veja, tem uma vantagem reencarnatória, porque há essa possibilidade desenvolvida. Não vem do nada, já desenvolveu, possui recurso. O homem que apresenta também a fragilidade desenvolveu, tem o recurso em si. Então, é a demonstração de como poderemos caminhar no futuro, mais para frente, quando mais evoluídos, como que serão os homens e as mulheres, bem mais parecidos do que hoje. Eu acredito que a gente vai caminhar, Boanerges, futuramente para essa simbiose dos caracteres, né, femininos e masculinos, porque a gente finda a esse complemento das nossas inúmeras vivências, né? Então a gente precisa considerar as questões perispirituais que estão impressas em nós, né, na expressão do nosso ser, e aquilo que a gente precisa aprender também. Também. Vamos para as questões? Ou quem quer falar mais alguma coisa? Ou vamos para a próxima? A próxima. Próxima aí, então. Bora lá. Agora nós vamos para 821. Opa! As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até.
É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. As nossas conversas já estavam levando para essa direção, né? Não é mesmo? Veja, as primeiras situações, os primeiros atos, tem tudo a ver com a mulher, no que diz respeito ao ser nascente, ao ser que nasce agora. Então, os primeiros aprendizados, as primeiras noções de vida que a gente vai tendo, nós vamos tendo com a mulher. E isso já demonstra uma característica de importância superior, né? Que é importante a gente ter essa noção. A mulher, mãe, saber dessa importância do seu aprendizado como espírito encarnante com as características femininas. Isso, então, nós, homens, nós somos educados pelas mulheres. As primeiras lições nós aprendemos com as mulheres. Não é isso? Olha só. Quando comentamos agora há pouco, né? Quando a mulher começa a entrar no estado de gravidez, né? Antes mesmo da fecundação, a gente falou agora há pouco, ela já consegue, mesmo que inconsciente, perceber essa mudança energética no seu próprio corpo, pelas sensações que se apresentam, pela aproximação do espírito reencarnante. A aproximação, essa energia, esse magnetismo da aproximação do espírito reencarnante com o espírito da mulher faz com que haja uma mudança biológica no corpo da mulher, tá certo? E a gente pode perceber isso no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Ele conta o caso da reencarnação de um espírito que dá um nome de Sigismundo, um nome fictício de Sigismundo, contando a história de como é que a mulher se sente nesse processo. Inclusive, com esse entrelaçamento eletromagnético entre a mulher e o espírito reencarnante, define o próprio óvulo, o óvulo que será ovulado para que mais tarde aconteça a fecundação. Está lá no caminho, no livro Missionários da Luz, tá certo? Trazendo essa informação preciosa para todos nós. Então, a mulher já começa a sentir essa sua importância na vida nesses momentos. E ela já começa a se sentir mãe, enquanto que o homem, ele só se sente pai quando o filho nasce. Na hora que ele vê o filho que ele pega, que ele não sabe pegar ainda, aí ele fala, puxa, eu sou pai. Olha só, que legal, sou pai. Vendo o filho. E a hora que ele sente o filho. Antes ele não consegue sentir. Quem sente tudo é a mulher, né? Por isso, a demonstração clara que os espíritos colocam aqui, sim, tem maior importância, né? E até maior, né? É isso aí. Não tem que acrescentar, né? A função importantíssima da mulher, né? A diferença da mulher para o homem é a função. E ela é a função, aqui, a resposta sintética é sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. É fundamental, né? Por isso que ela é privilegiada pela natureza em determinados aspectos, na sua organização químico-biológica, para isso. Então, é importante a vida do espírito que está retornando para uma vida nova, né? Para uma formatação de uma nova consciência, de uma consciência melhor, nova não, mas uma consciência melhor nessa encarnação. Olha que importância tremenda que tem a mulher para o processo da vida e da evolução do espírito. Muito lindo mesmo. E aí, Alexandre? Perfeito. Vamos para a próxima?
Bora lá, é a última questão, hein? É a última, não é? Não, tem mais duas, né? As duas. Mas se não der tempo, a gente deixa as outras para depois, outro dia. Não, Ou dá. Dá sim, aham. 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. nós podemos considerar essa questão da lei no Brasil, a nossa Constituição, ela determina que os direitos e os deveres entre os homens e as mulheres sejam iguais. Ou seja, a nossa Constituição já está equiparada à lei divina, não é isso? E aí vem algumas leis que protegem a mulher na sociedade, não a tornando melhor que o homem, mas exatamente para protegê-la de certas situações que na sociedade pode acontecer. Então, por exemplo, nós temos a lei da não violência contra a mulher. A mulher tem essa proteção. Ela, tanto que ela pode pedir afastamento da pessoa que o agride, que a pessoa mantenha a distância dela de alguns metros, vários metros, para que ela não seja atingida violentamente. Depois, a mulher também tem a licença à maternidade, fundamental em função de todas essas situações que nós estamos estudando, todas essas importâncias da atividade da mulher na sociedade. Então, é fundamental que ela tenha uma lei que a protege da licença da maternidade. Tá certo? Também tem mais uma lei interessantíssima. A mulher tem uma lei que diz respeito a que ela tenha direito a realizar exames de mamografia. Então, eu peguei só algumas leis para demonstrar o quanto a nossa sociedade está caminhando, não chegamos no estágio ideal, mas o quanto a nossa sociedade está caminhando no sentido de realizar exatamente aquilo que está na resposta dos espíritos. Ter leis de igualdade, mas não das funções. Então, as leis que são da função específica da mulher devem existir para protegê-la, como as que nós citamos agora, que são casos específicos da mulher. O homem não passa por essas situações. Então, é natural que a gente desenvolva essas leis e que no futuro devem ser aprimoradas, construídas mais, né? E isso, tá certo, aconteceu não do nada, mas em função dessa emancipação da mulher. Veja, que os espíritos já falam disso para Kardec lá no século XIX, no início da segunda metade do século XIX, o século da razão, o século da ciência, mas que não tratavam dessas questões. E Kardec, junto com os espíritos, já tratam dessa questão da importância dessa emancipação da mulher, que naquela época não existia.
Havia uma ação de preconceito muito grande e já foi tratado lá. Dentro da doutrina espírita, dentro do bojo da doutrina espírita, já impulso aquilo que agora que está começando a acontecer nas últimas décadas, aqui, principalmente aqui no que diz respeito no Brasil, né? Então, veja só, a mulher no Brasil, ela conseguiu o direito ao voto em 1932, somente em 1932, sendo que o homem já votava muito antes. Mas, de qualquer forma, foi um avanço, facilitando essa emancipação da mulher. Não há razão, como nós falamos agora há pouco, para que houvesse essa discriminação, essa atitude daqueles que governam os países, que fazem a lei, para que as leis não fossem equânimes desde sempre. Na questão 200, 201, 202, que os espíritos tratam no que diz respeito da relação entre homem e mulher, né, dizendo que nós somos espíritos e que o espírito não tem sexo. A relação que existe entre os espíritos é uma relação de simpatia, né? E que a gente reencarna de acordo com a necessidade de evolução do espírito. Então, é fundamental que as leis sejam tratadas em função da necessidade daquele ser nascente. Se nasce mulher, tem certas características que a lei precisa preservar. Se nasce homem, tem características que a lei precisa preservar também. Então, é fundamental que a gente caminhe nessa direção para desenvolver essa relação de igualdade entre o homem e a mulher, para que a gente seja capaz de aprimorar essa relação, porque nós precisamos construir essa relação com mais qualidade. É fundamental para a nossa felicidade, para a nossa evolução, que a gente aprenda a construir essa relação de forma sincera, honesta, suave, leve e amorosa, para que um dia a gente consiga olhar um para o outro sem sentimentos que desabonem as nossas ações. Quando nós reencarnamos como homens, nós aprendemos coisas que a natureza masculina oferece. A lógica, o pensamento retilíneo, né, bem definido, muito claro. Não é isso? Quando a mulher, o espírito reencarna como mulher, ele aprende e desenvolve outras coisas que o psiquismo feminino oferece, da mesma forma que o psiquismo masculino oferece ao espírito. São situações diferentes, mas complementares, como já falamos. E a principal delas, a maior de todas, é exatamente no que diz respeito ao aspecto da gestação. Essa questão da gravidez da mulher, que na intimidade da mulher, entre o espírito reencarnante, como já frisamos, e o espírito da mulher, desenvolve sentimentos que não acontecem na relação com o pai. Não há esses sentimentos durante o processo gestatório que a mulher desenvolve com o ser reencarnante, o homem não desenvolve. O pai não desenvolve esse sentimento, porque ele não vive aquela relação. O homem gera alguns sentimentos no seu corpo, como falamos agora, somente depois que esse filho nasce. Enquanto que a mulher já começou a gerar esses sentimentos muito antes. Não é possível que o homem desenvolva os mesmos sentimentos que a mulher. Por mais que ele queira, ele não vai conseguir, porque não há um entrelaçamento de sentimentos e de energia
entre um e o outro. Não há a afinidade biológica, como o Jairo falou agora há pouco, para que essa realidade aconteça. No corpo masculino, aprendemos algumas coisas que são adequadas ao corpo masculino, repetindo. E no corpo feminino, aprendemos outras coisas que não é possível aprender no corpo masculino. Então, ora nós nascemos como homem, e é bom que a gente repita isso. Ora nós nascemos como mulher, vamos aprendendo, vamos desenvolvendo e vamos crescendo. Vamos nos tornando seres melhores. O homem vai se tornando mais sensível e a mulher também vai aprendendo na convivência com o homem as questões de lógica, muitas delas já possuem uso, a questão do raciocínio retilíneo, e a gente já percebe essa realidade em muitos de nós. E essa questão do sentimento feminino em relação à sua prole é uma coisa que o homem não é capaz de ter. Veja, eu vou citar um caso interessante que aconteceu nos últimos dias lá na União. Lá nós temos um trabalho de evangelização da criança e do adolescente. Surgiu um curso em Araras e precisava que algumas mulheres fossem lá. E as que se apresentaram ficaram numa dúvida muito grande, porque elas são esposas, são mães, têm profissão, e tem os pais também para elas cuidarem. Elas tiveram que passar por um dilema muito grande para poder ir lá realizar esse trabalho em benefício de os filhos que não são os filhos delas. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a desenvolver todos esses valores que são importantíssimos para cada um de nós, na evolução humana, na evolução que se apresenta hoje no planeta. Somente se formos capazes de aprender tudo isso, nós poderemos ter um futuro melhor. Então, foi plena a dissertação do Anéis. Só lembrar, nós estamos com relação às leis, né, materiais, porque que pergunta de leis humanas mesmo, acredito que talvez num momento até completo, talvez, né, até com muitas soluções de proteção no aspecto penal. Mas lembrar que não faz tanto tempo assim, né, a questão do voto, a questão do homem cabeça do casal no Código Civil, era em 1916, existia ele no meio do caminho que foi revogado, mas mulher não podia exercer função comercial, né? Por volta de em 1916 era assim ainda, era só o homem, né? E mais apropriadamente hoje a sociedade civil, acho que com funções inclusive protetivas, né? Em função em função da função da mulher, ela é bem completa, acredito. Defende muito a mulher. Lembrar, o Bonerges lembra sempre que esse, na verdade, é o nosso assunto aqui, uma tese que vamos tratar só por alto, não temos a profundidade, muito tratada por Joana de Ângeles. O ânimos e a ânima. Ele cita no livro, principalmente, Jesus à Luz da Psicologia Profunda, Joana de Ângeles, dessa necessidade de desenvolver o espírito masculino e feminino. Ânimos, masculino. Ânima, a alma feminina. Ele cita como exemplo da união de ânimos e ânima, Jesus. O espírito que harmonizou essas características que, através dessa encarnação, e eu lembro sempre da bondade de Deus, né, e nos colocar em corpos que são apropriados às funções, né, nos dotar do desenvolvimento espiritual necessário. A gente costuma deixar muito de lado a questão biológica e humana, né, por isso que a gente encarna. Veja que motivo interessante
para dizer o mínimo, né, de encarnar em corpos diferentes. Desenvolvimento da alma plena, é a palavra usada pelo Bjorn Erston. Fui tão feliz nesse momento. As encarnações em sexos diferentes, alternando-se para desenvolver ambos os aspectos da alma, ânimos e ânima, e cita como exemplo Jesus, um indivíduo perfeitamente integrado e pleno, graças a essa transição do espírito por ambos os sexos. Muito bom. Dá tempo de fazer mais uma, né? O Ned está com o microfone desligado. E aí, Lê? Você não acha melhor a gente parar? Tá dando 56, né? Já. Para ultrapassar. Carol não gosta. Ai, gente, olha, vocês estão fazendo um complô, não é a Carol não gosta. É a nossa diretora. Bora. É a nossa diretora de produção, né, Bonerves? É, nossa produtora. É a Ânima. Bom, da minha parte, então, agradeço imensamente. Só vem acrescentar, né? Como o Jaime colocou no início, como isso faz bem para nós, né? Participar desse bate-papo. Espero que esteja fazendo bem para você que está aí nos assistindo. E agradeço muito a participação de todos, né? Em especial do Jaime, que veio, né, para fazer esse programa conosco, nessa data tão especial, em temas tão importantes como esse. Então, muito obrigada, até a semana que vem. Obrigado. Obrigada, Jaime. Eu que agradeço. Foi um prazer. Então, vamos todos nós agradecermos uns aos outros, né? Obrigado ao Jaime pela participação deliciosa, né? Aqui nessas semanas todas. Foi muito bom tê-lo entre nós. Foi realmente gratificante. Então, nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje, dirigindo mais uma vez dirigindo sempre nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre querido, que vela por nós desde o princípio dos tempos, nos oferecendo por determinação de nosso Pai, o Senhor da vida, o Criador de todas as coisas, as oportunidades divinas que temos para nosso desenvolvimento. Ora, vivendo as experiências masculinas, ora, vivendo as experiências femininas. Nesses dois corpos que tu, Jesus, ao longo do desenvolvimento do planeta Terra, fostes o artífice para que nós, os filhos de Deus mais jovens, pudéssemos ter esse recurso neste planeta, este recurso de aprendizado, este recurso de experimentação, para que nossas almas consigam se libertar do jugo da matéria e caminhar, Senhor, em tua direção e, por conseguinte, em direção de nosso Pai. Por isso, nós te pedimos que tu não nos deixes só, pois ainda somos muito frágeis. Ainda necessitamos dos teus cuidados para que a gente possa continuar nossa jornada. Então, Senhor, diante de tudo isso, nós te dizemos muito obrigado por tudo. Que assim seja. Eu agradeço. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.